Olá, pastor Iraciel Fernandes, graça e paz a todos, saúde para você aqui. Videozinho de terça-feira, semente de fé para você e sua família. Eu quero começar dizendo que todo problema que é pequeno, ele pode crescer e chegar a ficar moderado. E se não for consertado, arrumado, resolvido logo, ele pode continuar crescendo e chegar a ficar grave. Para tudo há uma solução. Se essa solução for dada no início, é claro que todo mundo sabe que é mais fácil de ser resolvido aquele problema. Se as pessoas estiverem observando para ver se ele se resolve sozinho e deixarem o tempo passar, esse problema pode evoluir, sair do simples para o moderado. Aí já vai haver uma demanda maior de tempo, de energia e de dinheiro para resolver aquela situação. Mas algumas pessoas ainda gostam de esperar um pouco mais. E elas ficam dizendo e pensando que aquilo vai se resolver por um acaso, um evento. E estão esperando aquela oração poderosa, aquela situação do toque, e tudo vai se resolver. E aí termina o caso ficando mais grave ainda. Por quê? Porque esse problema, ele cresce a ponto de incomodar aquela pessoa e a família dela, e a escola, e o trabalho, e onde quer que ela esteja, todos ficam envolvidos naquele problema. E quer ver uma coisa mais forte ainda? É uma das minhas primícias, dizer, procure ajuda no lugar certo. Por quê? Porque se procurar ajuda no lugar errado, vai haver o problema original e vai haver a metamorfose dele, porque a tentativa de consertar aquele problema por alguém que não tem a perícia certa, que não tem a estratégia certa, só faz aumentar. Então são dois problemas para serem resolvidos. Eu vou contar um caso aqui, uma historinha que é bem interessante. Eu estava realizando uma palestra numa escola e quando terminou a palestra, fiquei conversando com os professores ali numa roda de conversa, falando sobre o tema saúde mental. Aí de repente chega um grupo de pessoas ali, assim, ofegantes, cansadas, elas vêm correndo e elas chegam lá e vem ajudar, a menina está endemoniada, não sei o que, aquela confusão toda, e uns correndo, e uns chorando. E eu fiquei observando aquilo e pensando quais estratégias eu iria usar para ajudar a resolver aquela questão. E no caminho, no corredor por onde andávamos, eu vi a diretora saindo de fininho, eu vi o professor também se escondendo, os colegas de sala estavam distantes, sem querer nem se aproximar daquela sala. E eu cheguei ali, constatei que o professor que estava na sala naquele momento também é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que entende da Bíblia, porque eu o conheço. E eu perguntei para ele, o que está acontecendo aqui? O que você percebeu nessa situação? E ele disse, a menina está possessa. Eu digo, ela está possessa? Ele disse, está. Eu entrei na sala, olhei para a garotinha que estava sentada, ela estava assim, com uma voz, já vou matar, e os olhos muito vermelhos. E eu me aproximei dela e perguntei o nome dela. Ela resistiu em dizer o nome por um tempo. E daqui a pouco eu coloquei a mão no braço dela. Quando eu toquei no braço dela, ela puxou o braço com força. Aí eu me aproximei um pouco mais e coloquei a mão em cima da cabeça dela. Passei a mão de leve no cabelo dela e comecei a dizer para ela que fosse qual fosse o problema que ela estivesse enfrentando, haveria uma solução. E se o problema tivesse no início, seria mais fácil de resolver. Se tivesse no meio, também tinha solução, seria só um pouco mais complicado. Agora, se ela deixasse o problema ficar grande, ficar grave, aí também tinha solução, mas seria bem mais difícil de ser resolvido. E, de repente, nós começamos a conversar. E eu constatei, no início da fala dela, uma neurose histérica. Aquela meninazinha estava tendo uma crise de histeria ali na sala. E as pessoas que estavam ao seu redor não tinham nem ideia do que estava acontecendo. Como eles não sabiam o que estava acontecendo e a voz dela, o corpo dela havia mudado, ela foi constatada por pessoas assim de uma forma ignorante, falta de conhecimento, de que havia demônios com aquela menina.
E você sabia que uma neurose histérica pode causar muitas alterações? Primeiro, na fala. A pessoa pode ficar muda, ela pode mudar o tom de voz, ficar muito grave ou muito agudo, ou oscilar. Ela pode perder a voz e passar um tempo sem a voz. Ela pode ter uma força excessivamente maior do que o que é comum exercido por ela, ou perder as forças, ficar sem nenhum tipo de energia. A sensibilidade da pele pode aumentar muito, ou ela pode perder a sensibilidade da pele. Se você tocar algo quente ou frio, aquilo não vai fazer nenhum tipo de efeito na pele dela. A memória, ela pode esquecer de tudo, do que fez ontem, semana passada, mês passado. Ela pode ter amnésias parciais, ou ela pode ter um aguçamento da memória e lembrar de coisas lá muito da infância, de que situações de outras pessoas diziam, não pode ser, essa criança não pode lembrar disso. Pode ter crise de convulsão, e uma das coisas mais impressionantes que há é no ouvir, porque uma crise de histeria, ela pode a pessoa ficar surda, a pessoa pode realmente ficar sem conseguir ouvir mais nada, ou ela pode ter uma hipersensibilidade na audição, ouvir coisas que realmente estão fora do alcance que é exercido por ela e por outras pessoas de forma comum. Mas ela está numa crise, e essa crise amplifica seus sentidos de uma forma assim brutal. Essa neurose histérica, ela é muito parecida com a neurose obsessiva. Mas uma coisa separa de forma discreta uma da outra. Na neurose obsessiva, a pessoa realmente tem lapsos de lembranças de onde começou o trauma e como foi que aquilo se originou. Já na neurose histérica, a pessoa não tem. Ela não tem nenhum tipo de lembrança de como começou, quando ela começou a ter aquele tipo de crise, por quê, de onde se originou aquilo tudo. E aquela garotinha, ela precisou fazer um tratamento. Ela precisou fazer sessões de hipnose, claro, acompanhado pela mãe. E depois de um tempo, constatou-se que ela estava sofrendo abusos físicos e psicológicos. E por isso aquela garotinha já havia falado em tirar a própria vida, porque ela não estava tendo forças e nem capacidade intelectual para reagir de forma proporcional ao agravo que ela estava sofrendo. E quantas pessoas estão sofrendo por aí, e as pessoas que estão ao seu redor são ignorantes a respeito de conhecerem as estratégias, os recursos que podem ser usados para ajudar aquela pessoa. E nós sabemos que tudo que o homem não consegue explicar entra para o mundo sobrenatural e vira uma polêmica tremenda. Se fosse casos de demônios naquela garotinha, eu também saberia como reagir, porque eu também tenho conhecimento teológico, formação teológica, além de psicanálise clínica, hipnose terapêutica, além de psicoterapia holística e outros cursos nessa área. Também sou escritor. Lancei este livro, Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz, cheio de estratégias e recursos para ajudar pessoas que estão sofrendo com algum tipo de transtorno psicológico. Eu quero desafiar você a dar um like, compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, para que muitas pessoas tenham conhecimento de fenômenos que possam estar acontecendo no seu corpo, na sua mente. E se for uma crise de histeria, no início, essas crises são fáceis de serem resolvidas, tá bom? Então, mais uma vez, te inscreve no meu canal, aciona aí o sininho, dá um like, compartilha, vamos fazer com que o conhecimento se espalhe e ajude muitas pessoas a voltar a viver bem.